Estou aqui com os fundadores da Slow Bakery, uma padaria que eu sou super fã. Eles fazem um pão, um verdadeiro pão, um pão de fermentação natural. Eles têm um cuidado maravilhoso. É um pão super saboroso, saudável. É o Rafa e a Ludmila e a gente vai conversar um pouco sobre o processo do pão de fermentação natural. E parabéns, estou muito feliz de ver essa evolução, assim, principalmente aqui no Rio, onde é muito carente de produtos de qualidade. Eu sinto muito isso. E vocês fazem um produto maravilhoso. Você experimentou fazer pão em casa? Eu fazia um pão gororoba. Uhum. Na verdade é um pão rústico, é um pão simples, mas que a gente no Brasil não tem nenhum tipo de escola. O pão que a gente faz é o sourdough. É feito nos países de língua inglesa. Sim, assim que se chama, na Europa é o verdadeiro pão francês, né? Exatamente, E nos Estados Unidos eles fazem um pão muito mais hidratado. Uhum. Né? E eu me encantei, fiz uma pesquisa enorme, a gente foi atrás de entender essas receitas, né? Abri livro pra caramba, me informei. Como é o processo, né, da feitura desse pão, desde a junção da água com farinha para produzir o fermento até se transformar numa bola airada que vai pro forno e vira... Exatamente. Como é isso? A gente tem um fermento natural. Uhum. E a gente não faz o fermento, a gente alimenta o fermento. Sim. Esse fermento já veio para vocês? Você pode criar o teu fermento. Pode começar do zero, mas você começa do zero. Esse eu ganhei de um amigo meu, são 154 anos. Esse aqui que é o fermento, ó. Olha pra isso. Gente, e o cheiro? Parece cerveja. Fermentado, né? Trigo fermentado. Uhum. Olha a atividade dele. Gente. Borbulhando, né? Não, total. Ai, que delícia. Vocês devem tratar isso daqui como, né, Ai, meu neném. Neném que não cresce. Você tem ideia? O Pablo, que trabalha com a gente, está aqui há 4 meses, só foi pegar no Levan ontem, né? Ontem, né, Pablo? Primeiro dia, né? Um amigo meu, que é indiano, recebeu de presente de alguém dos Estados Unidos, não sei direito qual é o percurso do fermento e tal, né? Mas veio dos Estados Unidos, né? E aí ficou na mão dele e eu falei... Passa um pouco pra cá. E esse pão é muito interessante porque tem esse compartilhamento, né? Essa parte social do fermento é muito interessante. Essa parte dos fermentados, né? Você distribui um pouquinho de kefir, um pouquinho de kombucha, um pouquinho de sourdough. É muito legal, né? E dá um orgulho, né? Quando a gente entrega um pouquinho do sourdough e aí a pessoa vai, leva pra casa e depois mostra aquele pãozão todo orgulhoso. Poxa. Não, essa história é muito bacana mesmo. E esse fermento, ele tem tanto tempo, mas não quer dizer que ele é melhor do que os outros, não. O fermento de 3 meses é a mesma coisa que esse fermento. Né? Essa questão da tradição, mas você imagina, né? Onde é que esse fermento já foi parar, né? Porque não sei onde é que ele começou. Por quantas mãos já passou. Em que países ele está, né? Fora as bactérias, né? Tudo. Pegou bactérias de vários áreas diferentes. Então a gente alimenta o fermento todo dia. Sim. Todo dia a gente bota um pouco de farinha fresca, de água fresca e com isso ele se alimenta. Então ele tem um processo que ele cresce, se alimentando, as bactérias se alimentam dele, depois ele desce. Aí a gente alimenta de novo, ele sobe e desce. Então tem um ritmo. Tem um ritmo. No dia 1, a gente, eu preparo o pré-fermento, eu faço uma alimentação dele por volta de meio-dia, faço o pré-fermento dele, que também é uma alimentação, mas aí a gente faz uma quantidade já maior, já são 10 quilos de fermento para a nossa produção. Isso no dia 1. No dia 2, a gente bate as massas, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né, com os fermentos e tal. Eles passam 4 horas fermentando. Depois vão para a mesa, a gente divide a massa, shapeia, bota nos panetões que são umas cestinhas, né, para eles descansarem, e joga numa fermentadora a em torno de 6, 7 graus mais ou menos, por mais 12 a 14, às vezes 20 horas. Pessoal, a gente aqui fez uma autólise nessa massa. Isso aqui é só farinha e água. Ela, a priori, ela fica mais dura, mas com o tempo ela entra em processo de substituição das proteínas, né? Então ela vai ficando mais mole. Mas isso aí não tem o... Não tem nada. Não tem nada, é só farinha e água. Exatamente. Tá. Como a gente não tem
glúten seco, glúten extra e tal, a gente faz isso, que é uma forma de melhorar o desempenho de uma farinha natural. Só farinha e água, mais nada. Certo. E deixa batendo, e bate ali. A gente bate, deixa uns 20 minutos mais ou menos e ela se transforma naquela massa um pouco mais relaxada. Agora a gente pega o fermento e acrescenta o fermento, acrescenta o restante de água, acrescenta o sal e aí temos uma massa. Olha! Que lindo, gente! Bonito, como é que não pode dar um valor assim, incrível para esse pão? É uma coisa impressionante. E é muito legal, assim, é uma decisão mesmo. Fácil decidir. Difícil é manter a decisão no dia a dia. Porque a gente é regido hoje pelo fermento. Sim. Não tem mais. A nossa vida, o que aconteceu? A gente Vocês têm um filho, é uma loucura. Um filhinho ali. Filhinho recém-nascido que não cresce. Né? Que não cresce. O filho que não cresce. Como é que você... Pra viajar? Vocês querem viajar? Não, ele descansa em geladeira. Descansa em geladeira. Vocês param a gente trava a fermentação e deixa ele um pouco mais seco na geladeira. Então, para viajar é tranquilo. O que o Lu está falando é o processo de dia a dia. Produção. Então, todo santo dia, às 8 da noite, eu tenho que estar aqui. E 12 horas depois. O Rafa, ele tem 2 filhas. A Yasmin, de 24... ela se casou agora em dezembro. E a gente estava no meio da produção. A gente foi pro casamento, estendeu um pouquinho a fornada, decidiu que ia fazer mais tarde. 2 horas da manhã a gente estava aqui fazendo. Porque senão no dia seguinte não tem pão. Senão não tem pão. E aí 12 horas depois tem que estar de novo. Assim, não é que, não, já foi, fez ali, pronto, descansa. Não, 12 horas depois, casamento... Tem que estar de novo. E quais são os tipos, as variedades de pães que vocês têm aqui, os sabores? Então, a gente tem um sourdough básico, né? Que a gente chama de Rio Sourdough. A gente faz a brincadeira com São Francisco Sourdough, né? Então a gente tem o Rio Sourdough, que é o nosso pão básico. Farinha, água e sal, mais nada. Ai, meu Deus do céu. Aí a gente vai mudando alguns mixes entre de farinha branca, as relações de farinha branca e farinha integral, e criou outros pães. Então a gente tem um pão com cubinhos de queijo da Serra da Mantiqueira, que a gente compra de um produtor. Tipo parmesão, né? É um parmesão da Mantiqueira, exatamente. Gente do céu, que maravilha. A gente tem o Olive, que é campeão de venda. O Olive é maravilhoso. Com azeitezinho de oliva. E ele é autossuficiente, né? Porque ele mais nada, ele já tem azeitona, já tem daquele salzinho no ponto, né? E com cranberry também. Tem um cranberry com amêndoas. Começou com mas estão criando uma linha de grãos germinados. Que a gente ama fazer. A gente ama fazer. Nossa. Então tem um com quinoa e... Gente, então vocês vão ficar aqui com fermento crescendo, grão germinando. Assim, é uma produção exatamente. Intensa, né? A gente vai manter a nossa consistência de ser artesanal, de ser sazonal, de entender o que está na época, de conversar bastante com o produtor e com o campo para ter isso. Então, assim, o nosso cardápio fixo, ele é pequeno e vai mudando. É sempre tudo muito cuidado, muito artesanal e muito conectado com o que está acontecendo na natureza. Adorei. Queria ver um pouquinho do processo. Vamos lá. O processo do pão de vocês, se você Vamos lá. A gente vai fazer uma primeira mistura. Uau! É que ela bate. Daqui a pouco ela bate, daqui a pouco ela incorpora tudo, depois a gente joga o sal. A gente fica muito no visual, porque o tempo ele é relativo, às vezes a temperatura está um pouco diferente. Enfim, a gente vai vendo, né? Com o tempo a gente consegue pegar essa manha, né? Ela vira uma massa igual aquela ali, aqui é uma massa integral, ó. Aqui. Então isso aí, saiu dali e ficou aqui umas 3 horas. Ficou aqui umas 3 horas. Você bota uma molhada. E pega uma massa hidratada, tá vendo? Olha! E ó. Bem molinha. Bem molinha. Uma pessoa em casa vê uma massa mole dessa, a primeira coisa que ia fazer é jogar fome. farinha. Uau! Todo dia é tudo igual, mas todo dia acontece um milagre da natureza aqui, ó. A gente fica brincando de ser Deus aqui, que a gente vai criando os bichos, vai...
mais ainda. Acho que todo mundo tinha que passar por essa experiência.